Boa noite, pessoal. Estamos reunidos nesse 28 de abril de 2020, tá? Hoje com a nossa disciplina de educação, necessidades educacionais especiais e práticas pedagógicas, tá bom? Para quem acompanhou, para quem está nas duas disciplinas e acompanhou a disciplina de avaliação da aprendizagem, a gente vai utilizar praticamente a mesma sistemática, tá bom? Esse vídeo de abertura com a breve explanação do que a gente vai abordar durante a aula, tá bom? E durante a nossa interação nessa noite, eu vou lançando alguns pontos de discussão sobre o tema, para a gente fazer aquela boa interação que a gente fez também junto da outra disciplina, né? A maioria dos alunos estão aí matriculados nas duas disciplinas, mas os que não estão, a gente vai fazer essa interação dessa forma hoje, tá bom? E dentro da nossa disciplina hoje, o tema proposto que eu trago para a gente debater é para a gente falar um pouco sobre a importância da gente colocar-se no lugar do outro. Então eu trago como tema central empatia na educação inclusiva, conviver e ensinar na diferença. Então nós vamos falar um pouco sobre essa importância da gente estar sempre colocando-se no lugar do outro, como a gente já tem falado em diversos momentos na sala de aula, tá? Não somente nesse contexto da sala de aula, nesse espaço da sala de aula, mas nos diversos espaços, ok? Só que hoje, mais especificamente, a gente volta essa questão da empatia, essa questão da importância de colocar-se no lugar do outro nas questões mais dinâmicas, mais relacionadas a essa parte pedagógica da sala de aula, ok? Então, quando a gente fala em empatia, gente, nós estamos nos referindo à compreensão da igualdade e da diferença, certo? Essa necessidade da gente estar sempre olhando pelo outro, colocando-se no lugar do outro um pouco, ok? Dentro dessa questão da empatia, inicialmente eu vou fazer algumas abordagens aqui, tá bom? Sobre essa questão. E aí eu inicio para vocês dizendo o seguinte: é imprescindível que saibamos que o outro é diferente de nós, né? Um aspecto que a gente já tem comentado bastante em sala de aula. Ninguém é igual a ninguém, né? E quando a gente trata dessa questão da educação inclusiva, quando a gente trata da necessidade educacional especializada, aí sim a gente tem que passar a ter um pouco mais essa visão de que ninguém é igual a ninguém, somos todos diferentes. Então, ele tem suas próprias expectativas, né? Esse aluno com necessidades educacionais especiais, ele tem suas próprias expectativas, desejos, habilidades, valores. Todos nós temos. E quando a gente trata da educação inclusiva, esses aspectos, eles aparecem mais fortemente, ainda mais. Só teremos certeza de que nosso pensamento coincide com o dele por meio de um ato bastante simples e, no entanto, extremamente complexo e pouco utilizado, relacionando-se com ele. Então, a gente só começa a entender realmente de que forma essa empatia na educação inclusiva ela acontece quando a gente passa a conviver com esses aspectos, né? A mera teoria, ela se resume certamente apenas à teoria. Então, quando a gente começa na prática da sala de aula a conviver com o outro, com essas diferenças, é que de fato a gente vai poder compreender de forma mais prática esses aspectos dessa empatia, dessa importância da gente estar sempre colocando-se no lugar do outro, ok? Então, para que serve essa empatia, tá bom? Aqui, num artigo de Rodrigo Mendes, nós temos que essa empatia ela serve para desobjetificar, olha a palavra, desobjetificar o outro, né, para que a gente passe a ver o outro como ser humano e não como um objeto, de certa forma, para vê-lo como sujeito e para que o coloquemos simbolicamente fora de nós, né? Então essa empatia que precisa partir de nós, de dentro para fora, para aprender a lidar com o outro e com as diferenças, ela é essencial para que possamos compreender o outro como um ser autônomo, não como um mero reflexo de nós mesmos, né? Nós não podemos querer que o outro seja um reflexo daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós idealizamos, né? Ele tem que ser um sujeito autônomo. E a gente só consegue compreender isso de maneira prática quando a gente começa a conviver com essas diferenças também, tá ok? Então essa compreensão ela é essencial para que a gente possa compreender, para que a gente possa perceber essa diferença de maneira prática, para que a gente possa passar a ter essa empatia pelo outro, tá bom? Esse respeito, essa valorização pelas diferenças do outro. E aí quando a gente fala nessa questão de empatia, gente, também nós temos que compreender que não é um movimento simples,
né? Não é a questão de dizer ter empatia pelo outro, respeitar, valorizar nas diferenças. Não, não é um movimento simples. Aí a gente já comentou um pouco disso também em sala de aula. Quantas vezes a gente se faz de surdo, de cego em determinadas situações que a gente precisa realmente ajudar o outro. Então, não é um movimento simples. Colocar-se nesse lugar significa conceber a existência de um outro diferente de nós. Já traz um ponto de reflexão nesse momento. Né? Até que ponto a gente percebe essa existência do outro, né? Essa diferença do outro em relação a nós. E até que ponto nós nos posicionamos em relação a isso também. Né? Até que ponto eu respeito a diferença do outro. Até que ponto eu exijo que o outro respeite a minha diferença, as minhas limitações também. Não é isso? Quando a gente fala nessa questão de inclusão, envolve muito essa questão de respeito, de valorização e principalmente dessa questão das diferenças, do respeito às diferenças, não é isso? Então é um movimento duplo. Percebê-lo como ser humano, igual a mim, iguais na diferença, e percebê-lo também como outro, diferente de mim. Estão percebendo essa via de mão dupla, né? Percebê-lo como ser humano igual a mim e percebê-lo como outro, diferente de mim. É essa visão que a gente quer para a sociedade atual, gente. Essa percepção do outro em relação às diferenças, essa empatia, que você possa perceber o outro ao mesmo tempo diferente de você e ao mesmo tempo igual, né? Ao mesmo tempo semelhante, igual nas diferenças, e ao mesmo tempo perceber essa necessidade de valorização, de respeito, porque esse outro tem limitações, não é isso? Então, só há empatia quando existe a compreensão da igualdade. Eu só posso ter essa empatia se eu compreendo essa igualdade do outro ser em relação a mim. A gente fala muito em diferença, né, em limitações, mas a gente tem que focar sempre também um pouco mais, pessoal, nessa questão da compreensão da igualdade, de poder ser, de existir, de ter direitos. Então, quando a gente fala em empatia, em colocar-se um pouco no lugar do outro, a gente tem que analisar as diferenças, mas a gente tem que analisar ainda mais a igualdade, tá? Ter essa compreensão das igualdades em relação ao outro. E aí, como eu disse para vocês, né, uma via de mão dupla, porque quando a gente fala em igualdade, a gente fala também em diferença, como eu acabei de falar, de citar anteriormente. Então, eu preciso compreender, tá? Nós precisamos compreender essa igualdade de poder ser, de existir, de ter direitos, e nós precisamos fazer um paralelo dessa igualdade também com a diferença. Que diferença de necessidades, de desejos. Então, é uma via de mão dupla que você precisa simultaneamente ter essa compreensão, tá? Igualdade e diferença, para que a gente possa ter essa empatia em relação ao outro, tá ok? Então, fica aqui o meu vídeo de abertura da aula de hoje, tá bom? Depois que vocês assistirem, que der um ok lá no grupo, aí eu vou lançar alguns pontos de discussão para que a gente possa fazer aquela interação bem bacana, tá bom? Coloco o ponto de discussão e a gente vai fazendo aquele debate que pode ser de forma digitada, escrita no grupo, ou através de áudios de acordo com o ponto que for proposto lá, para a gente fazendo essa ligação, esse intercâmbio, falando sempre hoje nessa questão da empatia na educação inclusiva, tá bom? Da gente aprender a conviver e ensinar na diferença, tá ok?